Se você acompanha esse canal há um tempo, certamente se recorda disso aqui. Constantino pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Nós temos um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. Nas vezes anteriores em que eu abordei esse episódio, eu não me dediquei a explicá-lo com a devida profundidade. Como foi a conversão do panteão em igreja? Quem e como o fez? O panteão, de fato, era um templo construído por Marco Agripa no tempo do imperador Augusto e depois reconstruído pelo imperador Adriano por volta do ano 125. E ele era o templo de todos os deuses, um templo dedicado a todos os deuses e um edifício intrinsecamente ligado ao culto romano tradicional. E do ponto de vista arquitetônico, era um dos edifícios mais impressionantes da Roma Antiga. Mas eis que veio Constantino. Sim, veio Constantino. No tempo de Constantino, o panteão continuou exercendo as suas funções originais. Nem ele, nem qualquer outro imperador depois dele o transformou em igreja ou substituiu as estátuas pagãs por imagens cristãs. Não, simplesmente com o tempo, nas décadas seguintes à conversão de Constantino, com a conversão das massas ao cristianismo, depois com as leis que proibiam os sacrifícios pagãos, o panteão ele foi perdendo a razão de ser e foi sendo abandonado enquanto centro de culto público e por fim ele foi fechado. Agora, a transformação daquele edifício em igreja só aconteceu quase 3 séculos depois de Constantino, exatamente, somente no começo do século VII. Agora, o panteão ele não foi o primeiro templo convertido em igreja. Desde o começo do século VI, começou-se a transformar os antigos templos pagãos em igrejas. Um dos mais antigos foi o templo construído por Maxêncio no Fórum Romano, que em 526 foi transformado pelo Papa Félix IV em igreja dedicada à memória dos mártires São Cosme e São Damião. Pois bem, o panteão ele foi um caso semelhante. No começo do século VII, Roma se encontrava sob domínio bizantino. Os bizantinos queriam destruir o panteão, mas o Papa Bonifácio IV pensou, não façamos isso. E pediu a propriedade daquele edifício ao imperador bizantino Focas, que concedeu o panteão ao Papa. Foi essa doação imperial que permitiu, juridicamente, a sua conversão ao culto cristão. Mas quem o fez não foi o imperador e não foi por vontade do imperador, e sim o Papa. Foi no dia 13 de maio ou de 609 ou de 610, há controvérsias. Neste dia, realizou-se a cerimônia de consagração e foi um autêntico exorcismo. As crônicas antigas, elas relatam os gritos que ecoaram de dentro do antigo templo, enquanto o Papa Bonifácio IV exorcizava os demônios. E o panteão foi então convertido em igreja, uma igreja dedicada a Nossa Senhora e a todos os mártires, Santa Maria de Mártires. Isso tinha uma importância simbólica, porque eram aqueles mártires, justamente os que morreram para não adorar aqueles falsos deuses. E esses mártires agora triunfavam no lugar onde esses falsos deuses outrora eram adorados. E por isso o Papa mandou trazer uma imensa quantidade de relíquias desses mártires conservadas nas catacumbas até o altar da nova igreja, dando àquele edifício um sentido inteiramente novo. E o dado histórico essencial é simples e verificável. A conversão do panteão não ocorreu no tempo de Constantino, e sim no início do século VII, sob o Papa Bonifácio IV. E desde então, o edifício permaneceu como igreja. Inclusive, foi essa continuidade de uso religioso que, em grande parte, garantiu a preservação do panteão ao longo dos séculos. Porque, enquanto a maior parte dos outros monumentos da antiguidade ou foram saqueados, ou foram destruídos, ou simplesmente se arruinaram, o panteão, agora integrado na vida litúrgica de Roma, manteve-se de pé e está de pé até hoje. Portanto, a ideia de que Constantino teria simplesmente retirado estátuas pagãos e colocado imagens de santos no panteão não corresponde aos fatos históricos. A transformação ela foi posterior, certo? E inserida num processo gradual de cristianização definitiva da cidade de Roma. A verdade é que a história real é mais complexa e mais interessante do que a caricatura dá a entender. E Roma
tem o seu valor apologético. Ali, a verdadeira história católica, ela é contada para além dos livros. Essa história está lá na pedra, na cripta, no mosaico, no relicário, está na continuidade ininterrupta de uma fé que atravessou perseguições, invasões, decadências, restaurações e que continua registrada ali, de modo palpável. E é exatamente isso que nós queremos mostrar a você no nosso novo projeto. Roma Eterna, a história da igreja contada onde tudo aconteceu. Nós vamos realizar um documentário inteiramente dedicado a narrar, em Roma, a história da igreja católica. Não se trata de um curso gravado em estúdio, trata-se de uma jornada histórica, filmada nos próprios lugares, mais ou menos 100 lugares, onde os fatos aconteceram. O documentário será estruturado cronologicamente, percorrendo toda a história da igreja, como eu falei, em 100 monumentos, 100 igrejas, ruínas, catacumbas. Cada local visitado vai ser explicado historicamente, teologicamente, artisticamente e inserido na narrativa da história para que se compreenda não apenas o fato, mas o seu significado. Nós queremos unir rigor histórico, fidelidade doutrinária e, é claro, beleza visual. Mas, para que isso seja possível, nós precisamos do seu apoio. Produzir um documentário em Roma exige deslocamento, equipe técnica, autorizações, logística, etc. É um projeto que nasce do desejo de tornar acessível a herança concreta da igreja, mas só pode se realizar plenamente com a colaboração daqueles que também reconhecem o valor dessa herança. Então, se você acha que a história da igreja merece ser contada com profundidade, com fidelidade, com beleza, se você compreende que a fé é também histórica, visível, encarnada nos tempos, então você pode nos ajudar. Acesse o link na descrição e participe do financiamento coletivo que nós abrimos para custear esse projeto. Participando, você não estará fazendo uma doação, você estará adquirindo antecipadamente o documentário, ao mesmo tempo em que possibilita que ele seja realizado. Divulgue, participe. As pedras de Roma ainda falam e nós queremos levar essa voz até você.